Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série Relacionamentos Cristãos. Parte 4. Familiares. Dos tipos de relacionamentos que estamos cobrindo nesta série, familiares é o único que não temos uma escolha. Ou seja, Deus não nos dá a opção de escolhermos quem são os nossos pais, filhos, irmãos, tios, primos, etc. Esta é uma escolha que Deus reserva para si e possui uma razão de ser que está além da nossa compreensão. Sim, não sabemos o porquê que a alguns cristãos são dadas excelentes famílias, onde todos ou quase todos também são cristãos e onde o amor e a harmonia reinam. Minha esposa e eu conhecemos famílias assim. Por outro lado, também conhecemos casos em que dentro de uma grande casa existe apenas um servo de Deus. Eu mesmo, por muitos anos, fui o único da minha família que se importava em servir ao Senhor. Depois de um tempo, uns poucos seguiram o meu exemplo e também começaram a adorar a Deus. Infelizmente, no entanto, ainda tenho muitos parentes que não se interessam pela vida eterna e continuam apaixonados pelo mundo atual. Para estes, o meu testemunho de vida não tem nenhum valor, preferindo eles seguirem o caminho da grande maioria que trocou a vida eterna no céu por uns poucos anos de prazeres mundanos aqui na terra. Deus não se relaciona com famílias, mas sim com pessoas. Escrevi o parágrafo acima porque existe algo que deveria ser óbvio para os cristãos, mas que todos nós sofremos para aceitar. Deus não se relaciona com famílias, mas sim com pessoas. Ou seja, não existe uma promessa de que quando aceitamos o chamado de Deus para a santificação e salvação, o Senhor estende a nossa decisão para todos os nossos parentes e todos são santificados e salvos por nossa causa. Mesmo porque, se o Senhor fizesse isso, ninguém se perderia, uma vez que no panorama geral somos todos uma só família. Gênesis 5:1. Certamente que ao aceitarmos o chamado do Senhor para a salvação, os nossos familiares normalmente recebem no processo o nosso testemunho, ensino e influência. Mas no final, compete a cada um decidir se quer ou não seguir o nosso caminho, conforme nos foi dito através do profeta. Verso. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18:20. Vários exemplos na Bíblia onde os filhos não serviram a Deus como os seus pais. Esta dura realidade pode ser observada nos relatos da vida de praticamente todos os personagens bíblicos, começando pela primeira família. Verso. Ora, atentou o Senhor para Abel e para suas ofertas,
mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Gênesis 4, 4 e 5. Seguido por Noé. Verso. E disse Noé: Maldito seja Canaã, seu filho, servo do servo será de seus irmãos. Gênesis 9, 25. Isaque. Verso. Acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. Todavia, amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Malaquias 1, 2 e 3. Davi. Verso. Eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura tirar-me a vida. 2 Samuel 16, 11. Vemos também essa verdade com os sacerdotes Eli e seus filhos, 1 Samuel 2,34, e com Arão e seus filhos, Levítico 10, 1 e 2. Não podemos permitir que a preocupação com familiares atrapalhe o nosso caminhar com Cristo. Esta é uma triste situação que todos nós que servimos ao Senhor precisamos aceitar. Quando se trata de salvação, cada pessoa adulta responderá por si perante Deus. Jamais devemos permitir que a preocupação com os nossos familiares interfira no nosso relacionamento com o Senhor. E isso foi o que Jesus quis dizer quando alguém expressou a vontade de segui-lo, mas argumentou que precisava de um tempo para resolver a situação do falecimento já ocorrido ou prestes a ocorrer do seu pai. Verso. Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Lucas 9, 60. Obviamente, com essas palavras, Jesus não nos ensina que devemos negligenciar os nossos pais, pois ele mesmo fez questão de providenciar que um dos seus apóstolos cuidasse da sua mãe na sua falta. João 19, 27. Sem mencionar o claro mandamento de que devemos honrar pai e mãe. Êxodo 20, 12, Efésios 6, 2. O significado das palavras de Jesus é sim que nada nesta vida temporária, nem mesmo os nossos familiares mais queridos, pode ser um obstáculo na nossa caminhada rumo ao céu. Verso. Se alguém vier a mim e não me amar mais do que o pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Muitos cristãos são perseguidos pelos próprios familiares. Queridos, se o seu lar for um local onde todos tenham liberdade de adorar ao Senhor segundo a sua consciência, agradeça muito a Deus por isso, pois este não é o caso de muitos cristãos. A minha esposa conhece uma irmã, por exemplo, que precisa fazer hora extra no trabalho para que assim possa dar as suas ofertas em uma igreja, escondida do marido descrente, uma vez que ele a proíbe de fazê-lo. Uma outra nos escreveu dizendo que não lhe é permitido ficar sem assistir certas coisas na televisão, também por causa do seu marido, que exige a sua presença. Todo ser humano que se torna um obstáculo para alcançarmos o reino de Deus deixa de ser um companheiro e passa a ser um adversário. O Senhor nos alertou através de Jeremias. Verso. Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios agem deslealmente contigo. Eles falam contra ti abertamente.
Não confies neles, ainda que te digam coisas boas. Jeremias 12:6. E o próprio Senhor nos avisou, verso: os inimigos do homem serão os seus familiares. Mateus 10:36. Não podemos permitir que familiares nos afastem da fé. Irmãos, termino este texto desta série salientando o quão importante é não deixarmos que outros seres humanos atrapalhem a nossa caminhada rumo à vida eterna, ainda que eles sejam os nossos familiares mais íntimos. No juízo final, ninguém será perdoado de negligenciar o seu relacionamento com Deus simplesmente porque os seus familiares foram um obstáculo. Estaremos face a face com Deus, sem a possibilidade de nos desculparmos, porque tivemos uma família difícil. Além do mais, devemos lembrar que todos os obstáculos que enfrentamos não surgem por acaso, mas são enviados pelo próprio Deus para nos provar e nos fortalecer, conforme nos disse o nosso irmão Tiago. Verso: sabendo que a aprovação da vossa fé produz a perseverança, e que a perseverança seja completa, para que sejais perfeitos e íntegros, não lhe faltando coisa alguma. Tiago 1, de 2 a 4. Ou seja, os familiares que nos criticam e que se opõem à nossa ida à igreja e à nossa vida de santidade, aqueles que se deleitam em nos convidar para eventos que sabem muito bem que não devemos participar, eles foram colocados no nosso caminho pelo próprio Senhor para nos testar e nos fortalecer à medida que o dia da nossa saída deste mundo perverso se aproxima. Verso: bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1:12. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.